Olá, eu sou o pastor Divino de Deus Eterno, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada em Goiânia. Nós estamos ministrando uma palavra sobre o tema: existem pessoas que adoecem as outras e existem pessoas que curam. Qual delas nós somos? E hoje, agora nós vamos ministrar a parte final desse tema. Nós estamos completando agora 5 ministrações sobre esse tema e vamos encerrar esse tema hoje. Aquela mulher foi apanhada em ato de adultério, levada até a presença de Jesus pelos escribas e pelos fariseus. E a intenção dos escribas e fariseus era fazer Jesus cair numa cilada, numa armadilha, para ele se contradizer a sua própria mensagem ou para ele ir contra a lei de Moisés. Nenhuma das duas coisas Jesus fez. Jesus ele tinha uma saída, uma estratégia diferente, e ele consegue, com o seu amor, com a sua bondade, evitar que aquela mulher fosse apedrejada, apesar do pecado que ela tinha. Aqui é bom a gente perceber algumas coisas. É bom a gente perceber, a primeira delas. Jesus, ele não aprovou o pecado daquela mulher em momento algum. Em momento algum, Jesus disse que aquela mulher não tinha pecado, que aquele pecado não tinha problema, que ela poderia continuar praticando aquele pecado, que ela poderia continuar pecando. Em momento algum, Jesus é a favor do pecado. Mas Jesus entende e sabe muito bem que as pessoas pecam. E quando eu digo as pessoas pecam, sabe quem que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo apenas daquela mulher que foi apanhada em adultério. Eu estou dizendo aqui, quando as pessoas pecam, eu estou dizendo de mim. Eu estou dizendo que Jesus sabe que eu peco. Eu estou dizendo aqui de você. Deus sabe que você peca. O pecado sempre foi um problema para nós, seres humanos. Para nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para nós que fomos criados num estado de perfeição, de santidade, colocado lá no Éden, em Adão. Mas de repente surge aquela oportunidade de pecar, e Adão e Eva, eles não rejeitam aquela oportunidade, mas eles abraçam aquela oportunidade de pecar, e eles pecam e eles desobedecem a Deus, e por conta daquilo toda a raça humana se torna pecadora. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema é que nós achamos que tem pecado maior do que o outro. A gente acha que um pecado pode ser menor ou pode ser maior do que o outro. A gente acredita que Deus tenha um termômetro de medir pecado, e esse termômetro, algumas pessoas chamam ele de pecadômetro. É um termômetro que Deus usa para medir o tamanho do pecado das pessoas.
Mas Deus não tem esse aparelho para medir o tamanho do pecado das pessoas. Porque eu acredito que existe pecado que traz uma consequência maior, que tem resultados maiores, que são mais abrangentes, que envolve mais situações, que envolve mais pessoas, e isso daí traz uma complexidade maior e como resultado disso vai trazer consequências desastrosas para as pessoas. Mas para Deus tudo é pecado, tudo que é pecado é pecado. E Jesus olha para aquela mulher e ele sabe que aquela mulher tinha adulterado. Mas ele olhou para aqueles escribas e olhou para aqueles fariseus e olhou para aqueles que estavam ouvindo ele ministrar e de manhã no templo. Ele percebeu que todo mundo tinha pecado. Ele sabia que todo mundo tinha pecado. Ele sabia que nós, seres humanos, que a gente peca o tempo todo. A gente peca por pensamento, a gente peca por palavra, a gente peca por ações, coisas que a gente faz, a gente peca também por omissões, coisas que a gente tinha que fazer, mas a gente não faz, coisas que a gente deveria ter feito, mas a gente não fez. A gente peca o tempo todo, nós estamos sempre pecando. E quando Jesus olha para aquela mulher, ele vê a situação da humanidade naquela mulher. Ele sabe muito bem que o problema não era aquela mulher. O problema não era aquela mulher ter sido apanhada no ato de adultério. O ato de adultério é repugnável, sim. Para aquela época em Israel era uma pena de morte, sim. Mas quando ele olha para aquela mulher, ele sabe muito bem que aquela mulher estava representando, na verdade, a humanidade toda. Ele olhava para aquela mulher que estava em adultério, mas ele olhava para os escribas e ele percebia que o pecado dos escribas ainda era pior do que o pecado daquela mulher. O pecado da soberba, da ignorância, o pecado da rebeldia, o pecado da inveja, né? Os fariseus, o pecado da mentira, da hipocrisia. Então ele sabia que tinha pecados que tinham mais consequência, que tinham um monte de consequências. Mas Jesus ele cura, ele veio para curar. E eu vou te falar uma coisa aqui, talvez você possa não concordar comigo. Mas quando aquela mulher vê Jesus, ela não está vendo Deus. Ela está vendo um homem. E é nesse homem, Jesus, que ela consegue enxergar amor, que ela consegue enxergar misericórdia e que ela consegue enxergar uma pessoa que cura ela. E quando Jesus pergunta para ela, cadê aquele povo que estava te condenando? Ninguém te condenou, ninguém. A mulher fala, ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Só que ali tinha alguém que podia condenar aquela mulher. Ali estava alguém que poderia apedrejar aquela mulher. Porque ali estava alguém que não tinha pecado. Que era Jesus. Se Jesus tivesse tomado a iniciativa de apedrejar aquela mulher, ele poderia, em termos técnicos falando, ele poderia, por quê? Porque ele não tinha pecado, então ele podia apedrejar aquela mulher. Ele se encaixava na condição que ele falou, se alguém que está sem pecado, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele poderia ter atirado a primeira pedra naquela mulher. E talvez aquela mulher ainda tivesse um pouco dessa dúvida, desse medo. Será que ele vai me apedrejar? Os outros foram embora, mas ele está aqui.
O que ele vai fazer? Será que ele não vai me matar? Será que ele não vai me apedrejar? Será que ele não é uma pessoa que está nessa condição de poder me apedrejar? E realmente era. Jesus era um homem que não tinha pecado. E aí, sabe o que Jesus faz? Eu também não te condeno. Não condenou a mulher, mas o pecado dela ele condenou. Quando ele fala assim, vai, mas não peques mais. Não volte a pecar, não volte a adulterar, não volte a cometer esse pecado que você tem cometido. Observa que Jesus ele perdoa a mulher, mas ele não perdoa. Ele perdoa a mulher daquele pecado, mas ele não deixa de condenar o pecado. O pecado continua sendo pecado, o adultério continua sendo adultério, mas Jesus ele perdoa aquela mulher. E manda ela ir embora. E ela vai. Só que ela vai e muito provavelmente depois ela volta. E ela volta para a presença de Jesus. Algumas pessoas dão nome para essa mulher, né? Mas eu não tenho certeza se a Bíblia fala o nome dessa mulher. Me parece que não. Alguns dizem que era Maria Madalena. Mas eu não vou nem entrar nessa questão aí, que eu não pesquisei esse assunto. Mas até onde eu sei, a gente não sabe o nome daquela mulher. Não tem certeza de quem é aquela mulher. Se alguém se lembra de algum texto, eu acredito que não. Pode anotar, pode colocar embaixo aí que você vai estar me ajudando para eu pesquisar depois também. Mas Jesus, ele tinha um coração tão bom que ele transmitia cura por onde ele passava. As palavras dele curavam as pessoas. E eu estou dizendo de gente assim, de gente que cura com o seu gesto de amor, com o seu gesto de bondade, de gente que cura com suas palavras de ânimo, de força, com as suas palavras de bondade, de misericórdia. Pessoas que sempre vão ter uma palavra de Deus para ajudar nesse processo de cura da sua alma, nesse processo de cura do seu espírito, da sua mente. E onde estão essas pessoas que curam? Essas pessoas estão em todos os lugares. Essas pessoas estão no trabalho. Já percebeu que lá no seu trabalho, onde a gente trabalha, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que são como um bálsamo para a vida da gente, que curam a gente. Já percebeu? Já percebeu que na nossa família sempre tem aquela pessoa que apaga o fogo, que acalma a tempestade, que traz paz para o seu coração, para o coração da gente, que consegue acalmar o coração da gente, que consegue trazer alegria para a vida da gente. E na igreja tem? Tem. Como tem? Na sua igreja tem. Na sua comunidade de fé tem. Tem pessoas aí, na sua igreja, que elas são um óleo para a cura da sua ferida. Pessoas que se aproximam da gente e parece que nem precisa delas falarem muito. Acho que só o fato delas existirem já ajuda a gente, já traz cura para a alma da gente. E aqui eu não estou falando daquela cura espiritual, de colocar as mãos, eu não estou falando diretamente disso, estou falando de pessoas que chegam,
que com o seu gesto, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua palavra, com o seu coração bom, elas conseguem melhorar a vida da gente, trazer cura. E faz a gente ter vontade de viver mais, de continuar vivendo mais, de fazer mais pelas pessoas, de fazer mais pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, de fazer mais pelo reino de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Jesus, ele era essa pessoa, como homem ele era essa pessoa. Não era apenas como Deus, mas como homem. Porque Jesus, quanto por cento que ele foi de homem aqui na terra e quanto por cento que ele foi de Deus aqui na terra? Eu vou falar sobre esse tema depois. 50% homem e 50% Deus? Não. Ele foi 100% homem e foi 100% Deus. Só que ele deixou a sua glória lá no céu, quando ele desceu aqui, para se tornar homem, para se tornar como um de nós, para nos resgatar e nos trazer de volta à presença de Deus. Ele precisava pagar, ele quis pagar a nossa dívida. Ele não precisava pagar a nossa dívida, a dívida não era dele, era nossa, mas ele quis pagar. O Pai quis pagar a dívida que era nossa, e Jesus então paga essa dívida quando ele morre na cruz ali por nós. E esse Jesus homem era alguém que curava, era alguém que tinha palavras de cura, era alguém que a presença dele trazia cura. Até as crianças gostavam dele. Você já viu criança gostar de gente ruim? Você já viu criança aproximar de gente ranzinza? Gente chata? Já viu criança aproximar de gente chata? Não aproxima. A criança, ela se aproxima de gente agradável. E a Bíblia diz que Jesus falou assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Então ele tinha crianças próximas a ele, porque ele era agradável. E eu estou finalizando aqui agora essa ministração, esse tema, mas para que eu trouxe toda essa temática em 5 episódios? Para quê? O que eu quero com isso? Qual é o objetivo meu com essa ministração todos esses dias? É levar para mim e para você uma reflexão sobre o tipo de pessoa que nós somos. Se nós somos aquelas pessoas que adoecem as outras, ou se nós somos aquelas pessoas que curam as outras, que faz parte da cura. Não estou dizendo aqui de impor as mãos e orar para uma pessoa e ela ser curada milagrosamente por Deus ali, sem você nem conhecer e nunca mais ver aquela pessoa. Não estou dizendo disso não. Porque isso acontece, claro que isso acontece. Mas estou dizendo na forma de você ser, na forma de você existir, na forma de você se relacionar com as pessoas. O seu relacionamento adoece quem está perto de você, ou o seu relacionamento com as pessoas traz cura para as pessoas que estão próximas a você, para as pessoas que estão próximas a mim, que estão próximas a nós. Eu quero terminar contando para você um fato muito triste que aconteceu, mas que deixa para a gente um ensinamento muito grande. Vocês se lembram, vocês vão se lembrar daquele acidente com um avião da Gol, o voo 1907, aquele avião que se chocou no ar com um avião da Legacy, um avião menor. Ele cortou um pedaço da asa do avião da Gol e o avião entrou numa espiral e se desintegrou no ar e caiu ali parece que no estado do Mato Grosso, na floresta amazônica, alguma coisa assim, e morreram 154 pessoas, todos que estavam no avião da Gol morreram. Mas aí eles acharam as caixas pretas e foram ouvir a última
conversa dos pilotos. E tem uma coisa ali que me chama muito a atenção. É que quando o avião da Gol, quando ele perde uma parte da sua asa e ele começa a entrar numa espiral, o copiloto entra em desespero. E o piloto fala para ele, calma. E aí o avião começa a partir no alto, mas enquanto os dois estavam juntos na cabine do avião, o copiloto dizia para ele, calma. E a gente vê pelas caixas pretas que pouco tempo depois dessas palavras eles se chocam com o solo. Mas as últimas palavras daquele piloto, sabendo que eles iam morrer, mas ele conseguia, na hora da morte, dizer para o seu colega, calma. E eu fico pensando que o mundo seria muito melhor se nós tivéssemos mais pessoas ao nosso lado que dissesse pra gente, calma. Vou matar, vou pegar, vou destroçar, vou acabar. Calma. Vou sair da igreja. Não, mas agora eu vou sair da igreja. Agora eu saio mesmo. Calma. Não, mas agora eu vou sair do emprego. Agora eu largo esse emprego. Agora também acabou. Não dá mais não. Calma. E que a gente possa ser essa pessoa que vai dizer para alguém que está em desespero, para alguém que não está emocionalmente em condição de tomar uma decisão, que a gente possa ser essa pessoa que vai dizer para ela, calma. Eles estavam a poucos segundos da morte, mas aquele homem ainda tinha força para dizer, calma. Com essas palavras desse piloto aí, e com as palavras de Jesus, que disse para aquela mulher, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Com essa palavra eu finalizo essa ministração. Se essa palavra te abençoou, manda essa mensagem para os seus colegas. Se essa palavra te abençoou, se inscreve no meu canal, dá um like aí, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus.